Olá pessoal, me chamo Luiz, sou estudante de Direito da UniRN. Meu grupo é formado por Lauro Dantas, Fernando Moraes e Davi Pires, e eu, Luiz Vitor. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre a crise econômica da Venezuela e o objetivo do nosso grupo é justamente analisar e demonstrar os principais pontos que fizeram com que a Venezuela, que é um país que antigamente era considerado um país super desenvolvido, se encontra nessa situação atual de crise econômica e humanitária. Nos anos de 1950 e 1960, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo e o mais rico da América Latina, chegando inclusive a ter sua capital Caracas comparadas com diversas vezes com capitais europeias, por exemplo, Paris, Londres, Madrid, em questão de qualidade de vida, questão de modernidade, questão de desenvolvimento social, questão de igualdade, ela era comparada diversas vezes. E tudo isso foi impulsionado graças ao recurso natural do petróleo que tinha em abundância na Venezuela, que elevou a economia do país a chegar na quarta posição do PIB per capita. Ou seja, o PIB é o produto interno bruto do país, ou seja, a economia que o país tem, e per capita quer dizer por pessoa. Ou seja, naquela época não existia praticamente nenhuma desigualdade social na Venezuela. Dessa forma, o país que antigamente era uma referência na questão econômica, hoje enfrenta problemas como desigualdade social, também enfrenta problemas de hiperinflação devido à desvalorização da moeda e também problemas de êxodo populacional em massa. Bora lá, imaginar esse cenário. Eu sou um venezuelano que eu trabalho todos os dias praticamente da minha vida para no final do mês eu não ter condições de nem de comprar papel higiênico para poder fazer minhas necessidades. Dessa forma, eu vou e procuro sair do meu país para ir para outros países procurar um mínimo do mínimo de dignidade. Esse é o cenário dos venezuelanos atualmente. Então, diante desse contraste histórico entre a Venezuela dos anos de 1950 a 1960, onde era um país próspero, um país moderno, e a situação atual da Venezuela, onde é realmente degradante, que vem o principal questionamento do nosso grupo, que é entender como isso veio acontecer em um país tão próspero que tem um elemento tão importante quanto o petróleo, que é tão valorizado no mundo atual. Boa noite, meu nome é Fernando Moraes, sou estudante de Direito do segundo período da UniRN e hoje eu vou trazer uma análise sobre o principal motivo pelo qual se deu a crise econômica na Venezuela, que foi o petróleo. O petróleo era uma matéria-prima de grande valor econômico que era bastante utilizada para fins econômicos pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, nos anos 2000, e ele utilizava da renda trazida pelo petróleo para buscar políticas sociais, fazer projetos sociais que tinham como fim a diminuição da pobreza e da desigualdade social, que era um problema bastante eminente na Venezuela. Inicialmente, essas políticas sociais elas trouxeram resultados positivos. Contudo, elas geraram uma fortíssima dependência desse produto na Venezuela. Então, acabou que o produto do petróleo, ele, ele era muito, tipo, era só o foco da economia, era muito centrado no petróleo e acabou gerando prejuízo a longo prazo. Como, por exemplo, no ano de 2014, houve uma forte decadência no preço do petróleo, o que prejudicou de forma significativa a economia venezuelana e eles precisaram adotar medidas que trouxeram, de certa forma, efeitos negativos. Primeiramente, eles tiveram que realizar o controle do câmbio, que infelizmente fez com que o dólar ficasse muito elevado, e também tiveram que controlar a produção, desestimulando muitos trabalhadores e, consequentemente, limitando a sua produção e também limitando a produção alimentar, que acabou gerando muitos danos humanos. O que significa? Isso significa que, como a produção alimentar foi limitada, a fome avançou bastante, infelizmente. Muitas pessoas passaram fome e foi um número muito alto de pessoas que sofreram bastante, infelizmente.
e também trouxe problemas econômicos, porque o dólar ficou muito elevado, trazendo uma crise humana e econômica significativa. Então, nesse contexto de crise apresentado, o governo venezuelano passou a imprimir de forma desordenada dinheiro, buscando tentar reverter esse cenário de crise econômica, mas infelizmente eles só agravaram a situação, pois de tanto eles imprimirem o Bolívar, acabaram gerando uma hiperinflação. A hiperinflação consiste no aumento generalizado, desordenado dos preços. Ou seja, as pessoas passaram a gastar seu dinheiro de forma bastante descontrolada, com medo do dinheiro desvalorizar, e também recebiam salários e muitas vezes não era nem possível comprar nem sequer 1 quilo de carne. Ou seja, causou um colapso na economia venezuelana e dessa forma a crise econômica se alastrou para uma crise humanitária, faltando remédios, água, energia em hospitais, causando uma crise humana assim imensurável. E nesse contexto de crise, muitas pessoas acabaram saindo do país. Foram 7 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela, correspondendo, né, a 1/4 da população e causando a maior crise de refugiados já vista nas Américas. Contudo, além dos problemas internos vivenciados pela Venezuela, o país também sofreu sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e outros países no ano de 2017, e em virtude disso, o governo venezuelano alega que isso teve um papel significativo na crise econômica que o país vivencia. Mas alguns economistas e especialistas na área afirmam que a crise econômica já estava instaurada muito mesmo antes dessas respectivas sanções. Nesse contexto, alguns habitantes eles precisaram recorrer à moeda estrangeira, que é o dólar, para terem umas condições de vida melhores, ou seja, viver de uma forma mais segura e humana, né? Mas, infelizmente, também há de se ressaltar que a maioria da população vive em condições de pobreza e não tem o acesso a essa moeda estrangeira e encara esse entrave de uma forma muito precária. Então a gente percebe que um país que era bastante desenvolvido no passado, né, tinha um PIB muito alto, era muito bem desenvolvido, com uma má gestão marcada pela dependência do petróleo, por uma economia que não era diversificada e por decisões erradas do governo, acabou se tornando um país onde, além da fortíssima crise econômica, existe uma condição de vida humana bastante difícil de ser encarada pelas pessoas. Boa noite, meu nome é Davi Pires, eu sou estudante de Direito do segundo período no UniRN e agora vou concluir o nosso trabalho sobre a Venezuela. Bom, em síntese, a situação atual da Venezuela ela serve como um alerta, né, para o resto do mundo, para os demais países. Ela evidencia o quanto você explorar o país, dar prioridade a explorar e exportar uma só commodity pode ser maléfico, além de evidenciar como a falha das instituições, a corrupção e medidas populistas que visam curto prazo e não longo são maléficas, né, para a sociedade. A queda da Venezuela foi profunda. Para se estruturar de novo são necessárias reformas muito sérias e complexas, além da união do povo, né? Mas a história da Venezuela ainda não está acabada, lógico. Agora vai só, né, depender da capacidade do povo de se reerguer e de se unir.